Tá, Da minha parte. tá ótimo. Aí eu estou autorizado. Então, pessoal, muito obrigado por estarem todos aqui, né? Em nome do programa profissional de Engenharia Elétrica, tá? O PPE, e como figura de coordenador substituto, substituindo o coordenador professor Rabelo, que teve outros afazeres. Eu saúdo assim, todos os membros, né? Dessa, digamos assim, dessa banca, né? Vai ser uma banca que vai ser, digamos assim, trabalhada aí em relação à apresentação de seminário de internacionalização, né? Muito obrigado novamente à presença do Bruno e do professor Giovanni. Mas eu posso até quase dizer também do professor Bruno, porque daqui a pouco ele já vai poder dar aula também com alguns de nossos colegas aqui, tá? O Bruno Justino Garcia Praciano, né, tem graduação em Engenharia de Computação pela Universidade de Brasília desde 2018, e o foco nele é em processamento de textos e análise de sentimentos de sentimentos, né? Ele possui mestrado em Sistemas Mecatrônicos pela Universidade de Brasília, em 2020, e ele tem por foco a detecção de objetos, né? Esse foi praticamente a temática do mestrado dele. O estágio dele em pesquisa científica na Alemanha foi numa empresa subsidiária da Audi, né? Na qual ele trabalhou com modelos de inteligência artificial para veículos autônomos. E apesar de ser, digamos assim, um briefing, né, da vida do Bruno, eu deixarei mais para frente, né, o mesmo, elencar um pouco mais o que ele faz atualmente. Eu sei o que ele faz, mas ele irá divulgar essa informação para vocês, né? E por segundo, nós temos também o professor Giovanni, que já foi o meu colega lá no UNB Gama, né? Mas, como a gente sabe, o professor Giovanni nunca para quieto, né? Ele sempre está quase em todos os continentes, né, desse planeta. Então, eu pesquisador assistente, né, hoje na Hochschule Hans Lippstadt. É difícil, né? Mas espero que tenha passado um pouco perto, né, na Alemanha. Sou adjunto na Universidade de Brasília. Eu não sei se ainda é adjunto ou já está como assistente, então já peço desculpas, tá, professor Giovanni? Essa é a parte que me foi informada. Possui doutorado pela Engenharia Elétrica desde 2022, pela Universidade de Brasília, mestrado em Informática em 2001, e graduação em bacharel pela Ciência de Computação em 1998 pela Universidade Federal de Campina Grande, né? Campina Grande, que é também a terra do nosso decano, o professor Timóteo, tá? E a área de interesse do mesmo, né? Veículos autônomos e informática na educação. E como eu apresentei o Bruno, né? O resumo também do Giovanni aqui se deve ao curto prazo que a gente tem, mas também para deixar aos nossos seminaristas, né, a voz, né, da razão deles de elencar um pouco mais o que eles fizeram, por que eles fizeram, os problemas, tribulações, ou seja, tudo que é de importante para os nossos ingressos e egressos e futuros alunos, né, da pós, dentre outros, entenderem como é que tudo se inicia e por que tem de se iniciar de uma forma e quais são os ganhos e quais são os prós e contras, né, de realizar o que vocês estão fazendo e compartilhar isso então com os demais. Então, de novo, muito obrigado pela presença de vocês e por terem aceito, então, comparecer. Espero que esse seminário seja realmente frutífero e que possa, pelo menos assim, abrir horizonte a todos aqueles que estão aqui. Muito obrigado. Então, eu acho que vamos deixar como mesa redonda, né? Se o Bruno desejar passar primeiro para um pouquinho mais velho, né? Para o Giovanni, Claro. ou então, já que o Bruno está ali já há muito mais tempo, né? Então, sintam-se à vontade. Eu quero que seja, pelo menos assim, uma mesa agradável, em que cada uma das partes saiba um momento em que possam, digamos assim, entrar para colaborar. A palavra está com vocês.
Então, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Então, acho que eu vou deixar o professor Giovanni começar, que aí ele Eu já chegou ia, eu já ia, recentemente, eu já então ia deixar você começar. Você está há acho que mais é, tempo. acho que é começar com o senhor aí. Beleza, mas vamos lá. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim, Estou usando o Desculpa. microfone aqui Sim, professor, estamos fraquinho. ouvindo bem. Eu estou ouvindo, né, bem? eu tô Beleza. ouvindo também. Bom, gente, faz anteontem, na realidade, fez 2 meses que eu cheguei aqui, né, na Alemanha, em Lippstadt, né, para trabalhar num projeto na área, digamos, de cibersegurança em comunicações em veículos, né, comunicações V2X. Embora faz 2 meses apenas que eu mudei para cá, né? Eu pedi uma licença da UNB, né? Por 2 anos e meio para vir trabalhar nesse projeto, mas essa, na realidade, não é a primeira experiência que eu tenho de morar fora do Brasil, né? Em 2015, eu já morei na Suécia durante um ano, fazendo doutorado de sanduíche lá no que chama SIX, que é Swedish Institute of Computer Science. Então, agora já é a segunda vez que eu decido passar uma temporada fora do Brasil, né? Dar um tempo aí das atividades na UNB. Essa é uma vantagem até de ser professor de universidade pública, né? Que a gente tem essa oportunidade de enriquecer o conhecimento, podendo trabalhar em outros lugares no mundo, né? Essa é uma grande vantagem que a universidade nos oferece, né? Essa possibilidade desse networking mundial, né? E ter essas experiências fora do Brasil, né? Então, claro que, assim, em ambas as situações, né? Eu acho que um ponto muito importante é justamente a questão de você conhecer as pessoas, né? Você ter um networking de conhecimento, que eu acho que isso é o que facilita, né? Então, tanto na minha ida para a Suécia, eu conhecia alguém que disse, ó, tem uma oportunidade aqui e você pode vir, né? Como também aqui no caso na Alemanha, né? Já tinha uma pessoa aqui que é o professor João Paulo que era professor da UNB, saiu da UNB, mudou para a Alemanha, né? E aí a gente acabou, já vinha trabalhando junto há um tempo, dado que ele era meu orientador de doutorado, foi orientador do mestrado do Bruno, e obviamente já que ele já estava aqui, nos conseguiu abrir essa oportunidade de vir para cá, né? Então, eu acho que esse é um grande ponto fundamental, é justamente assim, quem quer ter uma experiência fora do Brasil, a primeira coisa, claro, é conhecer as pessoas e porque aí facilita mais a essa abertura, né, para a gente entrar. Mas, claro, hoje tem diversas possibilidades. Você pode acessar sites das empresas, né, enviar currículo, tudo isso é possível, mas claro, nem sempre é tão fácil, né, se você não conhecer alguém já no local, né? Esse é um grande diferencial. É o que a gente costuma falar aí do QI, né? De quem indica. Então, facilita ter o conhecimento, ter o contato com alguém que já mora no local que você quer ir. Bruno. Bruninho? Então, quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu cheguei em 2019, final de 2019, ainda não tinha pandemia, o mundo ainda era presencial, não existia esse negócio de trabalho remoto, então foi assim, quando eu cheguei aqui foi um outro formato, né? Assim, tinha que ir para o escritório todos os dias. E eu cheguei aqui também através do professor João Paulo Lustosa, que me convidou para fazer a parte prática do meu mestrado. Na época eu já tinha um trabalho em Brasília, então eu larguei esse trabalho e falei, por um ano só, né, que era o combinado, era o contrato de um ano, que era concluir as matérias na UNB, no mestrado, e já partir para a Alemanha, assim, quando terminasse o semestre já estaria embarcando para cá. E aí, quando eu cheguei, tinha que ir para o escritório todos os dias, etc. E assim, vem para a Alemanha, você tem que saber falar o alemão. Infelizmente, dá para você trabalhar com inglês ali, tudo, mas assim, não vai ser
todas as empresas que vão ter essa paciência com você, porque na cabeça deles é assim, você veio para a Alemanha sabendo que fala-se alemão, né? Então espera-se que você já venha sabendo uma bagagem de um alemão ali, assim. E eu vim para trabalhar na empresa, então não vim para fazer tipo, um projeto de pesquisa ou na universidade, de fato, já era para vir ser ali como fosse um estagiário ali de mestrado, aluno de mestrado, e estar colaborando com o departamento. Então, nessa empresa que eu fiz o mestrado, depois que eu terminei o mestrado, nesses 11 meses, né? Inclusive o Gabriel, que está aqui na call, fez esse estágio comigo, foi por 10, 11 meses lá. E quando terminou esse contrato, assim, obrigado, e deu tudo certo com a sua dissertação lá, apresentou, mas se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Nesse meio tempo eu recebi a proposta para continuar trabalhando lá, mas não era mais na área de inteligência artificial, machine learning que eu tinha feito no meu mestrado, e sim na área mais na parte de Big Data automotivo, né? Que eram construir ferramentas de processamento de dados, ETLs, na nuvem, para pegar esses dados dos sensores dos veículos autônomos, né? A ideia lá do departamento era ter um piloto de teste ali, que ia ficar o dia todo na rua pegando esses dados, no final do dia, os caras vinham, descarregavam uma massa gigante de dados, e o nosso sistema tinha que fazer essas análises lá e disponibilizar os dados para os outros departamentos. Daí, passando nisso, tive que aprender essas ferramentas de cloud, Big Data, otimização, etc. Daí chegou, deu 3 anos e pouco na empresa, já vi assim que já tinha minha contribuição, já tinha sido. Já estava chegando ao fim ali, já não estava mais aquele feeling, né, de projeto, de tudo. Então apliquei para a empresa aqui em Munique, né? Já morava em Munique nesse momento, só que eu trabalhava numa cidade que era uns 70 quilômetros de distância. Mas como veio pandemia e tudo, aceitaram a gente trabalhar remoto. Então não precisava ir no escritório mais. Mas mesmo assim, ele acabou que quando você está muito tempo em casa, você sente aquela falta de ficar no presencial. E foi isso que me motivou um pouco a mudar para a Telefônica, né? Para quem não conhece a Telefônica, a empresa de telecomunicações, inclusive é a dona da Vivo. A Telefônica no Brasil chama-se Vivo, né? E aqui na Alemanha se chama O2. Então eu trabalho na Telefônica O2, aqui na Alemanha. E trabalho como DevOps, essa parte de cloud e essa parte também de segurança de dados e questão de infraestrutura de tanto telefonia fixa, telefonia móvel e também a parte de 5G, de provimento de dados. Então, esse aí é um pouco da minha caminhada até o momento na Alemanha. Muito bom, excelente, excelente mesmo. Então, só para a título de indicativo para quem está na plateia, caso o chat esteja liberado para todos, podem iniciar as vossas perguntas, né? E iremos passar para os seminaristas. Então, enquanto isso não ocorrer, eu vou começar então a meio que navegar, né, no horizonte. Eu espero que eu possa contribuir com algumas ideias ou algumas perguntas. Pessoal, para vocês dois, parabéns primeiramente, né? Porque muitas vezes a gente acha que o que a gente acaba realizando, ouvir alguém dizer que conseguiu ir para fora, né? Que é tipo assim, caiu do céu, é que nem novela, né? Um dia a pessoa está aqui em Brasília e amanhã já está lá em Nova York. Aí a gente se pergunta, não, mas espera aí, ele não fez entrevista para pleitear o visto, ele tinha dinheiro para passagem, o voo não estava lotado, ele já chegou assim, e do outro lado. Então, inicialmente, como pergunta inicial, né, eu queria que vocês, pelo menos assim, ajudassem, né, no, dentro de cada caso, a que aqueles que estão presentes entendessem um pouco mais, né, do como é que se deu o processo depois, por exemplo, do aceite do ex-orientador, né, de que, ó, podem vir para cá. O que que foi necessário vocês fazerem, sabendo que ainda não tinham nada para poder ir de um dia para o outro para a Alemanha? Essa é a primeira pergunta.
Vou responder primeiro, porque na época que eu vim era diferente, então acho que é melhor falar primeiro e agora, como a lei mudou e o professor Giovanni veio recentemente, então acho que seria mais fácil. Quando eu vim para cá, assim, foi um pouco bem complicado de vir, assim, não tinha cidadania europeia nem nada, então, assim, dificultou bastante naquela época, porque a Alemanha, ela sempre precisou na história dela de trabalhadores em diversas áreas qualificados, que eles chamam. E naquele momento, quando eu vim, assim, o salário que a empresa estava me pagando era um salário de estudante. Então, para o consulado, eles não aceitavam esse salário de estudante naquele momento ali, porque eles falavam que era um salário muito baixo por eu ser formado e numa área que a Alemanha precisava. E aí eles não queriam liberar o visto para a gente lá, etc., porque falavam que esse salário não estava compatível com a realidade, etc., que estava muito abaixo. Mas a gente fala, não, mas a gente faz mestrado, então, porque até a cultura do mestrado no Brasil é diferente daquela cultura do mestrado aqui na Alemanha, né? Então, assim, para eles, ele já queria me tratar como um profissional, como engenheiro, né? Assim, que já tinha um diploma de engenheiro, tudo. Falou assim, não, esse salário aí tá muito baixo, vocês têm que rever isso aí. Daí, depois, a empresa teve que contactar a agência do trabalho de várias maneiras. Falar, não, é um estágio de pesquisa, etc. Isso aqui, mesmo sendo um salário baixo, dá para ele sobreviver aqui, dá para viajar, dá para fazer tudo certinho. Não era um salário que você viria passar necessidade, claro. Mas eles não queriam. E não tinha essa época, porque depois de uns anos, acho que foi em 2021 ou 2022, que eles reduziram esse teto, não falam, o limite, o necessário para você poder vir como um trabalhador qualificado com tipo de visto Blue Card, que chama, né? Que o Blue Card você pode trazer o seu companheiro, companheira, para cá, você tem uma série de incentivos com esse tipo de visto. Dê pra gente, na época eles emitiram uma autorização de trabalho, que ainda era abaixo do Blue Card. Então, assim, na época que a gente chegou, teoricamente, se eu quisesse ficar, eu teria que voltar para o Brasil e reiniciar o processo. Mas no meio tempo virou ano, mudou o governo, tudo. Daí foi autorizado. Não, quem tem essa autorização aqui pode, caso tenha uma outra proposta de trabalho, pode trocar diretamente aqui na prefeitura da cidade e para tentar facilitar, trazer mais profissionais de tecnologia da informação. Bruno, esse tempo Então, mais ou menos levou quanto tempo para que o pessoal entenda mais ou menos a situação? assim, com essa briga no consulado, acho que mais ou menos uns 2 meses e meio, 3 meses, porque na Alemanha tudo é carta, né? Então, tipo assim, quando receber essa autorização da agência do trabalho alemão, o consulado não aceitava que eles mandassem esse documento via e-mail escaneado. Então, o pessoal lá de Ingolstadt, da empresa que eu trabalhava, teve que mandar um SEDEX lá, um DHL lá, para chegar no dia seguinte, sei lá. E o meu chefe autorizou mandar o expresso mais caro, acho que foi, sei lá, foi tipo 150 euros, assim, para mandar meu papel e o do Gabriel. Tipo assim, foram duas folhas de papel, foi, sei lá, 120 euros, alguma coisa do tipo. Mas assim, quando chegou esse papel que faltava lá, que era a autorização que a empresa precisava contactar, acho que em 3 dias eles emitiram o visto e mandaram via SEDEX o passaporte para o visto colar. Mas o processo de troca de visto, quando mudou a lei aqui, e eu já tinha um contrato com um trabalho que já contemplava, não era mais estudante, já era um trabalho profissional mesmo, um contrato de profissional, eu acho que o processo como um todo foi 1 mês, mais ou menos, foi essa troca de visto, assim, 1 mês. E, assim, mudou totalmente a forma como eles me tratavam, né? Tipo assim, me tratavam, ah, não, isso aqui é, tipo, estudante, esse cara aqui, tipo, qualquer um, tipo assim. Então, chegava lá, os caras gritavam, tipo, você. Mas, assim, quando mudou essa postura da empresa, de, tipo assim, a empresa ajudava mais, tudo, etc. Então, o tratamento com as autoridades alemãs, assim, mudou totalmente, né? E assim, nesse momento eu não falava alemão, então isso assim complicava assim de uma forma assim que vocês não conseguem imaginar, tipo, que a gente tem naquela cabeça assim, ah, não, Europa as pessoas falam inglês, tipo, depende muito de onde você tá e depende do que está falando. Então, assim, resolver coisas de visto na Alemanha sem falar alemão foi tipo, foi uma experiência muito difícil.
Assim, claro, tive várias pessoas que ajudaram. Então, assim, igual o professor Giovanni falou no começo aí, tipo, se você não tem aquelas pessoas certas ali próximo de você, você não consegue muita coisa no exterior, né? Então, você tem que sempre, de alguma maneira. Então, eu acho que agora eu vou passar para o professor Giovanni, que o processo dele é mais recente, então acho que o dele não foi tão dramático, igual o meio do Gabriel. Certo. Bom, o Bruno aí tocou até anotei aqui algumas coisas aqui para não esquecer. O Bruno falou de algumas coisas e interessantes, né? Porque a gente acha assim, na Alemanha, né, a tecnologia aqui aflora em todo lugar, né? E na realidade é o contrário, que você vai fazer uma transferência bancária, leva 2 dias para ser creditado na conta do destinatário, né? Tudo aqui é carta, aqui não tem esse negócio de O fax. assinatura, ou fax, então não tem esse negócio de assinatura digital, você tem que ir pessoalmente assinar ali o documento, né? Ou mandar por carta, então eu tenho uma pilha de cartas que eu recebo de tudo que é lugar aqui, de órgãos públicos e tal, tudo aqui é por carta, até mesmo aqui na universidade, tudo tem que ser feito no papel, né? Então, isso é bem interessante, essa cultura daqui, né? Mas, no caso, tocando aí no ponto do visto, né? O que que acontece? E falando especificamente no caso da Alemanha, né? A Alemanha, nos últimos tempos, ela tem de certa forma, incentivado né, eu acho que no mês passado até foi uma comissão daqui da Alemanha para o Brasil, né, uma comissão que envolveram ministros ligados à questão de trabalho, até para fazer uma divulgação no Brasil, eles estiveram em Brasília, em várias cidades aí, São Paulo, se eu não me engano, também, para fazer uma divulgação para incentivar pessoas virem para cá, para a Alemanha, porque eles têm um déficit de trabalhadores em determinadas áreas, né? Então, por exemplo, na área de saúde mesmo, então tem incentivado a vinda de enfermeiros, por exemplo, do Brasil para cá, e na área de tecnologia, né? Nem se fala também, tem uma demanda muito grande aqui por profissionais de tecnologia. E nisso que o Bruno falou, tiveram realmente algumas mudanças, né, em termos de questão de visto e tal, para que as pessoas pudessem vir para cá. No meu caso, né, eu consegui um visto que tem chama de Blue Card, né, como o Bruno falou, então tem algumas facilidades para quem tem esse tipo de visto. É claro que esse visto, na verdade, também tem alguns critérios, né, tem que ter qualificação profissional mais elevada, desculpa, titulação, né, acadêmica mais elevada, então, no meu caso que já tinha doutorado, o contrato de trabalho aqui também tem que ser um salário já num certo patamar mais alto, não pode ser, né, um contrato de trabalho com um salário baixo, então, tem alguns critérios para poder. Tem que ter o diploma reconhecido, né? Então, eu tive que pedir o reconhecimento do diploma. Então, o diploma aí de doutorado em engenharia elétrica aí na UNB, né? Embora a UNB já seja uma instituição reconhecida aqui na Alemanha, mas aí o diploma de engenharia elétrica, do doutorado de engenharia elétrica, não é reconhecido ainda. Então, nesse caso, o que é que tem que fazer? Eu tive que enviar o diploma para cá, né, para poder o órgão aqui que é vinculado ao que seria o Ministério da Educação daqui, poder avaliar esse diploma e dar um ok. Então, hoje meu diploma aí da UNB, ele é válido aqui, né, como um diploma de doutorado aqui na Alemanha. Então, nesse caso, ou seja, tem todo um processo que tem que seguir, né, para a obtenção desse visto. É claro que tudo vai depender de como você quer vir para cá, porque depende de como é essa forma, né? Por exemplo, no meu caso, eu já vim para trabalhar, no caso do Bruno, né? Então, a gente é um outro tipo de procedimento, é um outro tipo de visto para poder chegar aqui, porque aí já é um caso mais de visto de trabalho, embora tenha visto de estudante, né? Então, mas, em síntese, aqui na Alemanha, o que é que eles estabelecem? Eu não me lembro, Bruno, se na sua época o valor era esse, mas hoje eles definem, né, 900 e alguma coisa, 930 ou 913 ou 930 euros
como sendo o mínimo necessário para a pessoa viver mais. aqui na Alemanha. Na sua época era mais, né? Era mais. Hoje é O nosso, 930. o nosso acho que era 1.300 e o nosso É, salário ia ser tipo Nossa. 1.200, uma coisa assim, é, tava bem no limite, assim, daí eles não aham. queriam liberar. É. Isso, hoje é 900 e... eu não lembro exatamente, mas é 900 e alguma coisa, 913 ou 930, não mais do que isso. Então, isso é o valor mínimo que eles consideram aqui para que uma pessoa possa sobreviver aqui na Alemanha, né? E isso a lei alemã exige que tem que haver essa comprovação. Então, nesse caso, você tem que possibilidades? Uma é para vir para cá, você tem que ter ou um contrato de trabalho assinado, né, que você demonstra que ganha mais do que isso, né, desse valor ou mais. Segundo, ou ter uma carta de alguém aqui da Alemanha que diga, olha, eu vou assumir as despesas dessa pessoa, essa pessoa vai vir para cá e aí eu assumo toda a responsabilidade. Essa é uma outra possibilidade, pode ser também. Ou outra possibilidade é você ter você transferir um dinheiro do Brasil para cá para uma conta bloqueada, onde você pode sacar apenas 900 e pouco por mês daquela conta. Então, por exemplo, eu sou coordenador do intercâmbio aí da UNB com a HSHL. Então, a gente, né, já tem, nos últimos anos aqui, tem trazido alunos para fazer intercâmbio. No momento, temos 2 alunos de graduação aqui, aproveitando até para divulgar que a gente também tem vagas para alunos de mestrado também nesse intercâmbio, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E nesse caso, o que acontece? Os alunos, né, aí o aluno que vem de intercâmbio, ele, a princípio, ele não precisa pedir visto no Brasil. Ele pode vir para cá. Quando ele chega aqui, aí vai fazer o processo, que é ir na prefeitura para se registrar, e aí vai pedir o visto já aqui na Alemanha, o visto de estudante. Só que para ele vir para cá, e para ele pedir esse visto, né, no caso aqui, o intercâmbio de 6 meses, então ele tem que apresentar um comprovante de que ele tem abriu uma conta aqui na Alemanha, que tem lá depositado 6 vezes 900 e poucos euros, né? Que é o período, então, que ele vai ficar aqui, né, nesse intercâmbio. Então, e dado que ele não tem um contrato de trabalho, não tem, se não tiver ninguém aqui que tenha esse vai sustentá-lo, então ele tem que ter essa conta aí com os 6 meses, né, 9 vezes 900, você vê 954, né, uns 5 mil e poucos euros aí, multiplica por 5,60, eu acho que é a cotação do euro, então tem que ter essa quantidade aí de reais que ele tem que transferir para cá. Aí beleza, aí ele vem para cá, estuda, né, e é uma outra modalidade, né, vindo aí como estudante de intercâmbio, mas claro, ele vai precisar se manter, né, com recursos próprios durante esse período, né? Se é um visto para trabalho, aí tem que ter um contrato e aí o procedimento é diferente, aí tem que pedir no consulado, né, um visto. Então, não sei se o Bruno, você foi lá no consulado lá no Rio, Foi no Bruno? Rio, no Rio, foi no Rio de Janeiro. Isso, no meu Só, caso só fazer um também. adendo, é só fazer um Hum, adendo. Agora tem um visto de procura de trabalho que tem que ter essa conta bloqueada também, mas você tem 6 meses, se eu não me engano, para buscar um trabalho aqui. Agora isso, mudaram, tem isso acho que também. foi a partir desse ano, se não me engano, foi a partir de fevereiro desse ano, criaram mais essa modalidade Isso, para isso. brasileiros. Não são todos os cidadãos do mundo que tem essa oportunidade. O Brasil está nesse acordo que pode vir Isso. buscar trabalho. Isso mesmo, é um visto para procurar trabalho na Alemanha. Aí, claro, mas é isso, tudo eles vão estabelecer o seguinte, beleza, você quer vir para cá procurar trabalho? Pode, desde que você tenha a conta bloqueada com os valor depositado, do qual você só pode sacar 900 e poucos euros, né, para se manter ali por mês, e você pode passar aí 6 meses procurando trabalho aqui, né? É outra possibilidade também, de vir para cá. Então, tem diversas possibilidades, tudo vai depender de qual é que a pessoa ali vai conseguir se encaixar, né? É claro que ter já o contrato de trabalho, ter tudo, aí facilita bastante a vinda para cá, né? Bom, senhores, excelente. Ué, o negócio tá pegando fogo, tá ótimo, tá muito melhor do que eu imaginava. Realmente
responderam muito bem praticamente a pergunta e foram até além. Nós teremos já duas perguntas aí, digamos três. Um do Vitor Hugo, que é da família, do Bruno, e o outro, o Gabriel Henrique. Vou começar pelo Vitor. Parte das perguntas que ele está colocando ali no chat, vocês praticamente, meio que o Giovanni respondeu, né? Mas pode até elencar um pouco melhor. Então, sinta-se à vontade. O Vitor pergunta, como é o custo de vida na Alemanha? Essa é a primeira pergunta. A segunda, as universidades fornecem bolsas de ajuda ou o estudante precisa ir do Brasil com alguma bolsa já? Então, o custo de vida na Alemanha ele varia bastante. Isso depende muito de qual cidade você vai morar. Por exemplo, no caso, cidades consideradas de alto custo na Alemanha são Munique, Berlim e Hamburgo, né, que são as três maiores cidades da Alemanha. E aí o que encarece essas cidades é sempre moradia, né? Assim, a moradia na Alemanha é um problema muito grande. Então, assim, um apartamento para um estudante, assim, morando numa república ali com 4, 5 pessoas, deve estar em Munique, deve estar em volta de uns 700 euros. 700 a 1.000 euros, dependendo de onde esse apartamento dentro de Munique. Dentro de Munique vai ter o centro, que é perto da faculdade, sei lá, a faculdade de medicina, ou se você for um pouco mais para fora, a faculdade de engenharia. Porque dentro da própria cidade tem várias. Não é igual na UNB, que a gente tem aquele complexo gigante ali, o Darcy Ribeiro, tudo. Vai ter o departamento de biologia no final da UNB, vai ter engenharia elétrica, não. Aqui pode ser que o bairro no centro vai ter tais faculdades, o outro vai ter outro. A universidade tem um campus principal ali, que vai ser o Instituto de Ciências, o Instituto não sei o quê. Mas assim, não vai ter aquele lugar, não. Aqui é a faculdade. Tem a parte do novo campus que criaram, que é fora da universidade, é fora de Munique, já é num município ao lado, aí a Faculdade Técnica de Engenharia. Em relação à bolsa, varia muito também, assim, eu acho que no momento tem mais bolsas para doutorado, quando você vindo do Brasil, pelo DAAD, que é o órgão responsável por essa concessão dessas bolsas. Mas aqui na Alemanha tem uma coisa muito legal, que inclusive eu fui contemplado, foi na época que aqui você tem a oportunidade de você ser um aluno trabalhador, né? Que na época era o que aqui chama de Masterand, que é o aluno de mestrado que vai trabalhar, vai ser uma força de trabalho. Então, as empresas, elas pagam para você trabalhar quando você está fazendo seu mestrado. Ou você pode vir para escrever a sua dissertação. Assim, você não vai ganhar um salário maravilhoso, mas vão te dar um salário ali que você vai conseguir aplicar para o seu visto e você vai conseguir ter uma moradia. Claro que vai ser uma vida de estudante, né? Você não vai ter luxo, não vai andar de Audi, vai andar de BMW, né? com esses salários. Então, assim, é uma oportunidade. Bolsa assim, vindo do Brasil para graduação, eu desconheço bastante, talvez deve ter algum convênio CNPq, DAAD, mas eu acho que essas bolsas, assim, seria mais para doutorado, assim, quando esses órgãos, CNPq, um convênio com o DAAD, pagaria, seria mais voltado para o doutorado. Graduação e mestrado seria mais vindo você procurar empresas que estejam procurando pessoas para escrever dissertação de mestrado ou trabalho de conclusão de curso nessas áreas. Seria mais ou Eu vou menos pegar isso. mais ou menos o gancho aqui da Suênia, porque eu estou assim vendo coisas que são pertinentes com o que você está mais ou menos falando aí, né? A Suênia, eu já volto para você, tá, Gabriel? Só um instantinho. A Suênia quer saber um pouco melhor essa opção de escrever a dissertação, né? Se é mestrado sanduíche, talvez, né? Ou algo do gênero. E caso você saiba de outros cursos de intercâmbio, né? Assim, para saber quais cursos que você consiga fazer intercâmbio, seria bom olhar na faculdade se tem interesse. Aqui de Munique, por exemplo, eu vou escrever aqui no chat essa aqui, TU, né, que vem de Technische Universität, que é a Universidade Técnica de Munique. Você pode colocar isso aqui no Google, TU Munich, você vai encontrar, daí lá vai ter uma página em inglês, tudo. Então você vai conseguir saber quais são os cursos que aceitariam.
E essa questão da dissertação, você teria que procurar mesmo, assim, eu quero escrever minha dissertação na Audi. Por exemplo, você teria que procurar alguma coisa no título que fosse isso, Master Thesis. Tipo, que lá vai estar escrito Master Thesis e vai ser, sei lá, um contrato de 6 meses que ele vai especificar como se fosse uma coisa de trabalho mesmo. Falar, você vai ter que trabalhar com reconhecimento de objetos em 3 dimensões, sei lá, ou numa rodovia. Então, você teria que procurar essas coisas e aplicar. Assim, o melhor de tudo seria se você já conhecesse alguém que pudesse facilitar esse caminho, tipo algum colega de trabalho que já esteja nessa área e aí já conseguiria te colocar mais fácil. Mas há a possibilidade de você vir. Ou então, se for na área de trabalho de conclusão de curso, seria alguma coisa escrita assim, Bachelorarbeit, que seria para você escrever sua dissertação de bacharel, né? Seu trabalho de graduação. Enquanto o professor Giovanni complementa, eu vou ver se eu encontro aqui um exemplo aqui de alguma empresa para poder mandar. Giovanni? Tá. Nesse ponto aí, tá? Naquilo que eu falei de intercâmbio, então, primeiro, uma coisa é ficar atento aí às redes sociais do INTE, né? Daí da UNB, que a gente tem a Secretaria de Internacionalização. Inclusive, até amanhã, né? Eu pedi para o INTE fazer uma divulgação, não sei se todo mundo aí submeteu ou não, mas até amanhã entra lá no Instagram do INTE, nas redes sociais do INTE, que eu postei uma oportunidade de vagas de estágio na Airbus, que é lá em Ingolstadt, né, Bruno? Então, eu já mandei no ano passado 2 alunos de graduação que fizeram estágio lá na Airbus, e agora, de novo, eles abriram vagas para a gente. Claro, no caso, né, o que é que o aluno tem que fazer? Me mandar a documentação lá por e-mail, está explicado lá no post, lá no Instagram, e esse estágio é um estágio remunerado. É claro que eu vou fazer uma pré-seleção aqui na UNB, e mandar para o pessoal lá da Airbus, que aí faz a seleção final, né? Como eu falei, no ano passado, 2 alunos de graduação nossos foram selecionados e fizeram um estágio lá na Airbus, e agora a gente está com vagas novamente. E aí, nesse caso, como é que funciona esse estágio na Airbus? O aluno pode fazer o trabalho de conclusão de curso dele no tema, tem uns temas lá, eu não me lembro agora exatamente quantos temas são, 6, 7 temas, se eu não estou enganado. E aí o aluno pode escolher um dos temas e fazer o trabalho dele de graduação naquele tema, ou então de mestrado. Então, tanto pode ser aluno de graduação ou de mestrado. A duração do estágio é de 8 a 10 meses. Pode ser de 8 ou 10 meses, e aí remunerado, né? Então, essa é uma oportunidade no qual, nesse caso, o aluno viria aí tendo uma bolsa, né, pela empresa. Outra possibilidade, que no caso eu faço aqui, né, já o ano passado vieram 6 alunos, agora temos 2, que aí é o intercâmbio aqui com a HSHL. Então, daí da mesma maneira, o aluno vem para cá mas aí nesse caso, né, complementando, aí nesse caso não tem bolsa, né, normalmente o custo fica a cargo do próprio estudante, passagem, hospedagem, alimentação, e aí ele vem para cá e pode estudar aqui. Normalmente as matérias que ele faz aqui, ele aproveita na UNB, né, aproveita os créditos lá na UNB, e a gente tem um monte de atividades aqui que o aluno pode se envolver. Num aspecto de aluguel, né, que perguntaram aí sobre o custo de vida, né, assim, as coisas no supermercado não tenho achado, não sei aí, Bruno e Monique, mas aqui não tenho achado tão diferente do Brasil, não. Assim, os preços estão meio compatíveis, assim, uma coisa às vezes é mais cara, mas outras coisas mais baratas. Na média, eu acho que está dando até o mesmo custo de vida de Brasília, né?
morar depende de como você vai morar, né? Eu vim para cá, aluguei um quarto num apartamento, dividindo ali mais outros dois rapazes, e morei num quarto, né? Com isso eu consegui, no começo, pagar mais barato, então, sei lá, paga 300 euros por aí, né? Até eu poder me situar bem e aí sim alugar um apartamento só para mim, mas aí, claro, aí já vai para, no caso aqui, 700 euros, né? Se eu fosse alugar um apartamento mobiliado, aí já iria 1.000 euros ou mais por mês, né? 1.000 a Professor 1.200 euros por Giovanni, mês. tente abrir um pouco mais essa parte do apartamento que a gente já conversou bem antes da plateia chegar, né? Para eles Hum. terem uma ideia de o que é o apartamento, né? Chega, já está tudo mobiliado, tem vaso sanitário, tem pia, tem box, tem chuveiro. Como é que é, né? A É, sua experiência? no que eu estou morando, tem assim, a única coisa que tinha era o banheiro, tem pia e vaso sanitário e o box ali para tomar banho, só. No resto, mais nada, né? Não tem pia de cozinha, como a gente, né? Porque aqui na Alemanha usa muito esse. Não só aqui na Alemanha, em vários lugares o pessoal usa muito um estilo que é assim: você compra um móvel, já vem tudo acoplado ali, né? Pia, torneira, é como se fosse comprasse um móvel mesmo. Então eu tive que comprar, né? Agora, e aí é esse o ponto, né? Aí, ou seja, o gasto também inicial para vir para cá e se Grande. estabelecer aqui é grande, né? Tem que ter uma reserva financeira para poder dizer assim, não, ok, eu quero morar e eu quero morar num local adequado, ou seja, ter um meu espaço, ter o meu local, meu apartamento para morar e tal. Aí, bom, tem que assumir alguns custos aí inicialmente. Ou então, é aquela coisa, quando eu fui morar na Suécia, eu fui morar primeiro encontrei um senhor que alugou para mim um quarto no apartamento dele. Aí era legal porque eu pagava um valor menor, né, de aluguel na época lá, e ainda tinha alguém para à noite bater papo e conversar com ele em inglês e praticar o inglês, né? Ele falava inglês, então à noite a gente batia papo e assim foi a opção que eu fiz para poder, assim, conseguir pagar menos de aluguel e ainda assim ainda ter uma pessoa para bater papo ali e conversar e explicar as coisas do Brasil e compreender as coisas da Suécia, né? Depois eu fui morar, aí aluguei um apartamento por 2 meses, porque normalmente aqui as pessoas também fazem isso, elas viajam de férias e Se deslocam. alugam o seu apartamento. É Olha só. interessante isso, né? Elas viajam, às vezes, 2 meses de férias e alugam um apartamento. Então, como eu tenho família aí no Brasil, né? Acho que minha esposa até está aí também na plateia. Eu queria levá-los, né? E levar minha filha. E aí eu aluguei por 2 meses um imóvel, aí todo já prontinho, mobiliado e tal. Aí elas foram para lá, passaram umas férias lá. Mas aí depois, o que aconteceu? Eu tive que ir morar em outro lugar, porque esse era só por 2 meses. Então, fui fazer o quê? Consegui um quarto num apartamento de um casal, onde eu passei um tempo lá, aí era legal por conta disso. Aí foi a opção que eu fiz, foi assim, morar com pessoas da cidade, né, vamos dizer assim, com nativos ali, né, no caso da Suécia, justamente para poder ter tanto um preço menor do aluguel, um gasto menor, né, com o custo do aluguel, e como também poder treinar, falar e aí, obviamente, exercitar a fluência no idioma, né? Então, é um estilo diferente. Agora, não, eu quero ir, mas eu quero morar no centro da cidade, eu quero morar no melhor local, no melhor bairro, eu quero morar sozinho, aí tem que se preparar porque o custo é alto, né? Então, Mas é É, verdade. porque você vai ter que, normalmente, aqui, arcar com essas despesas, ou alugar algo, como eu aluguei agora, que não tem, né? E aí eu estou morando sozinho, mas a minha família deve vir em breve aí. Mas, assim,
Tem que arcar, ou você aluga, o imóvel vai estar vazio mesmo, sem nada, e você vai ter que bancar todos os móveis, e depois, quando você for devolver o imóvel, provavelmente, ou O que que você vai faz com ter os móveis? o que é que você faz com os móveis, né? Às vezes você consegue vender para O próximo. o inquilino seguinte, às vezes não. Se o inquilino seguinte já tiver os móveis dele, você vai. Ainda bem que eu descobri que tem um aplicativo aqui que é tipo o OLX no Brasil, que é o Kleinanzeigen. Não sei se você usa aí, Bruno. Eu comprei Client algumas side, é. coisas, comprei algumas coisas no aplicativo. Então, e Também. aí é isso, acaba tendo esse custo, né? Tudo vai depender assim, o quanto cabe no meu orçamento e o quanto eu quero, e como é que eu quero morar, como é que eu quero viver Muito bom, nesse país, né? muito bom. Olha, eu tô achando fantástico isso, fantástico. Eu tenho um monte de perguntas aí na cabeça, mas vamos lá. Gabriel Henrique, aparentemente ele já foi colega seu, né, na época de blockchain, Bruno. Aí eu só Isso. quero pedir pro Gabriel. Gabriel, tem como você colocar no chat se parte do que ambos, o Bruno e o Giovanni, colocaram, satisfazeram os seus questionamentos, ou você quer que eles respondam em específico? Tem como você colocar no chat, se está ok para Só, a gente seguir? só fazer um briefing do que a Suane escreveu. Realmente, a cultura da Alemanha é muito diferente do Brasil. Essa questão de sustentabilidade aqui, assim, é coisa, assim, de louco, principalmente com o lixo, assim, o lixo tem que ser separado bem certinho, senão o gari, quando ele abriu ali o seu tonel, ele não vai levar. E, por exemplo, a questão da água, tipo, há localidades que não pode lavar o seu carro na sua garagem ali, porque pode contaminar a água do lençol freático, né? Então, vai ter lugares específicos para você lavar o seu carro, né? Então, aqui você não encontra muito vizinhos lavando o carro ali com aquela máquina de alta pressão ali no final de semana ali. Então você vai ter que ir ou para um lava-jato que você vai colocar o seu carro naquela máquina que a gente conhece, que vem lavando o seu carro, ou você vai lavar o seu carro por você mesmo, né? Vai ter lá a máquina lá, você vai alugar, daí você vai levar o seu sabão, as suas coisas ali. Eu nunca cheguei a ver um lava-jato onde tinha pessoas trabalhando ali para lavar o seu carro se não fosse a máquina, porque antes de Olha colocar na só. máquina, o cara vem, ele tipo, lava ali a caixa de ar rapidinho ali, tipo, 5 minutinhos ali e já coloca o seu carro na esteira para lavar na máquina, né? Se você quiser lavar na mão ali para fazer aquele coisa mais bem feito ali, até hoje eu só vi faça você mesmo. Você vai lá e aluga o espaço que é onde que a água pode ser despejada corretamente, né? Tá ótimo. O Gabriel estava dizendo que queria saber em qual área foi o seu mestrado. Eu acho que foi na área de inteligência artificial aplicada a veículos autônomos, alguma coisa assim, né? Isso. Foi isso. Isso. Foi detecção de objetos. Era Inicialmente era para trabalhar com carro elétrico, mas infelizmente o projeto que eu estava lá não foi para frente. Daí a gente teve que mudar de departamento tudo e foi para essa área mais de detecção inteligente, né? E as tarefas dos estudantes têm que executar, isso varia muito. E quando você chega, geralmente você vai criar um plano de trabalho ali junto com o seu orientador, supervisor, e com isso você vai tendo ali o feedback ali do que foi feito, ou dependendo, o cara vai te contar como um engenheiro a mais, dependendo da empresa que você for. Se for uma empresa que tem mais funcionários, assim, tipo uma empresa tipo BMW, Audi, provavelmente você vai ser muito mais, vai estar muito mais flexível, né? Não vão contar tanto com você ali, eles vão te tratar ali como estudante e vai deixar você terminando as suas coisas. Mas se for uma empresa familiar, que eu diria, assim, 4, 5 pessoas ali para fazer quase tudo, uma startup, provavelmente você vai ser contado como uma força de trabalho full time mesmo. Então é isso. Perfeito. Eu tenho duas perguntas, senhores. A primeira, na realidade, eu estou fazendo uma pergunta como se eu fosse aluno, né? Aí, já que o Uhum. pessoal ainda não está perguntando, no vosso conhecimento, antes, enquanto vocês estão aí, qual é o nível praticamente de proficiência, né, em alemão que vocês julgam necessário para que quer dizer, o aluno, né, que eu possa, digamos assim,
realizar uma conexão entre alguém que está lá, entre amigos, dentre outros. Quero que vocês abordem um pouco isso. Em segundo, a gente sabe que com a internacionalização, praticamente a globalização deixou um aspecto assim mais acirrado a nível do conhecimento, né? Olha, quem é você para poder vir aqui na Alemanha para tirar o emprego do outro? O que que eu, Bruno, o que que eu, Giovanni, né, tive de ser, o, tenho que mostrar de conhecimento para que do outro lado eu possa ter aquele reconhecimento como aquele ser humano que é tão capaz, que é tão bom quanto, dentre outros. Então eu queria assim, né, ou ambos, cada um dando a sua ideia enquanto a questão da fluência por outro lado, enquanto, digamos assim, a que nível vocês acham que o aluno, o futuro profissional, tem de saber o que que se espera, né? E não simplesmente, o que eu fiz aqui tá bom, eu entro no YouTube, eu vi um cara lá programando, eu fui lá na Dark Web, tem um cara lá que deixa um algoritmo lá, ou seja, o que que vocês pensam ser necessário, acho que é necessário para que todos que aqui estão entendam, digamos assim, que o que eu vou representar como brasileiro lá na Alemanha vai, digamos assim, dar uma rastreabilidade do quão bom é o brasileiro. Digamos assim, se eu, Bruno, é bom, então deve ter outros Brunos. Se o Giovanni é bom, então deve ter outros Giovannis. Queria assim que vocês mapeassem um pouco isso. Você quer responder primeiro, Giovanni? Pode ir, Bruno. Tá. Então, assim, acho que a questão do idioma, na Alemanha tudo varia muito, né? Que é sempre muito extremo as coisas, né? Tipo, vão existir locais que você vai poder trabalhar só em inglês, vão ter empresas internacionais que todo time, se brincar, vai ter um alemão naquele time só e o resto vai ser todo mundo estrangeiro. Mas vão existir empresas mais conservadoras que vão ter 10 alemães e você vai ser o único estrangeiro. Que foi o meu caso, meu departamento, a primeira empresa que eu trabalhei, então, assim, no começo, assim, tipo, falava inglês comigo, tudo ali, rápido, mas, assim, quando era trabalho mesmo, acho que eles entravam naquele modo alemão ali, de se transformar numa máquina ali, e só falava em alemão, e, tipo, assim, eu acho que eu fiquei uns 3 meses, assim, indo pra reunião, assim, que eu não entendia nada. Eu ficava, assim, lá, ficava só escutando, e aí fazendo aula particular em paralelo, por causa que era pandemia, né? As escolas estavam fechadas, e nesse momento a Alemanha estava passando aquela transformação digital de dar aula online e tudo, então acho que foi uns 3, 4 meses assim até se adaptarem. Uma coisa curiosa, porque minha esposa é professora de educação infantil, então o que que ela tinha que fazer? Durante a pandemia, uma vez por semana ela tinha que ir na escola, imprimir todos os trabalhos, as tarefazinhas das crianças, pôr nos envelopinhos e no dia lá e colocava na mesinha para cada um, daí entrava um por um para poder pegar o trabalho de casa, que nesse momento ainda não tinha essa digitalização, isso assim, 2020, assim, falando 2000, não é 1980, né? Então, assim, no meu caso agora, no meu novo trabalho, se eu não falasse alemão, não seria um problema, lá todo, assim, tem um time bem internacional, mas a grande maioria são alemães. Mas, assim, como a gente tem que fazer contato com empresas do mundo inteiro, América Latina, Vivo, tem que falar com o pessoal da Espanha, tudo, o inglês lá, a grande maioria vai ser muito tranquilo, e não vão se opor a falar em inglês. Na empresa anterior que eu falava, tipo assim, os caras ficavam, pô, você é a única pessoa que não fala alemão, porque a gente vai se adaptar a você, né? Então, assim, tem que ter um pouco saber se a empresa realmente vai ter aquela paciência de falar inglês com você antes de vir. Mas, assim, claro, você não vai viver só do seu trabalho, então acreditaria que pelo menos um A2 ali, um alemão, tipo ali, o básico ali, entrando no intermediário, assim, para você vir, já seria um pouco melhor do que você chegar, assim, sem saber nem falar bom dia em alemão. Então, assim, acho que você já conseguiria sair de situações do dia a dia um pouco com
com menos estresse, né? Porque você chegar aqui sem saber falar o idioma local, como é que você vai resolver? Como é que você vai saber perguntar alguma coisa, se você se perder alguma coisa? Tipo, você tem que saber pelo menos ali o básico para você se interagir. E agora, em relação ao diferencial, acho que uma coisa muito boa que eu aprendi na UNB foi você aprender a se virar, né? Tipo assim, você vai ter que aprender a aprender. Tipo assim, o professor vai propor um trabalho ali, e muitas das vezes não dá tempo realmente de ensinar tudo na sala de aula. Tipo, a gente não tem 4 horas semanais, dependendo das vezes, e tem muito assunto para debater. E ali é sempre você aprender a pesquisar por conta própria e você sempre tá olhando, né? Tipo, quais são as tendências de mercado, né? Por exemplo, eu vou trabalhar com Java, por exemplo. Aprendi o Java 2 lá na faculdade UNB. Eu não vou continuar a vida inteira no Java 2 se já tem o Java 22, por exemplo, o 20. E tem muitas coisas interessantes, né? Assim, quando você está no ponto de vista de uma empresa, assim, você não está querendo saber se você consegue codificar 200 coisas em uma noite. Não, os caras estão querendo uma performance. Ele quer que você pense na melhor solução, que seja mais rápida, que vai consumir menos recurso computacional. Ele não quer que você só copie e cole um código, ele quer que você entenda o que você está fazendo. Então, assim, acho que esse é o diferencial, assim, de fato mesmo, é saber o que você está fazendo e aprender rápido, né? Tipo, porque, principalmente na computação, acaba que você não vai ser especialista em uma única ferramenta, né? Tipo, quando você fala de computação, você tem várias outras ferramentas ali. Se você for falar de DevOps, que era que eu trabalho, eu vou falar, eu sou especialista em Docker. Tá, mas você tem que saber o Kubernetes, você tem que saber o Ansible, você tem que saber o Terraform, você tem que saber uma linguagem Shell, você tem que saber alguma coisa do tipo. Não tem como você focar mais, você é um cara bom em Java. Tá, tudo bem, mas você tem que ter automatizador de pacote, você tem que saber mexer com algum outro framework, porque acaba que você ficaria muito limitado. Então, acho que nesse momento é você, tipo, eu quero ser desenvolvedor back-end. O que é que o back-end tem sido usado nas empresas? Pega, sei lá, 10 empresas, por exemplo, eu quero trabalhar no automotivo. Pega ali a BMW, pega a Audi, pega a Mercedes, pega mais alguma outra e começa a ver quais que são as techs que eles utilizam e começa a ficar bom nesse tipo de coisa deles, né? Nessas stacks dele, que aí no momento certo você vai conseguir pleitear isso, né? E sempre é isso. Perfeito. Giovanni? Bom, eu particularmente acho que na UNB, né, a gente tem um bom nível, né, de professores e, claro, um bom nível também Com de certeza. alunos, né, que não deixa nada a desejar em qualquer outro lugar do mundo, né, o que a gente tem de alunos aí são, assim, conseguem trabalhar em qualquer lugar do mundo, claro, tem que, o inglês é o fundamental, né, e, obviamente, como o Bruno falou, se eu vou para um determinado país, é claro que é importante eu aprender o idioma, mesmo que não saiba ainda de início, né? Mas claro, se você quer vir para a Alemanha, ok, tem que aprender um pouco do idioma. Eu não falo nada de alemão, a não ser poucas palavras, né? Vou começar a estudar agora alemão, até porque essa questão de vir para a Alemanha, em princípio, não estava muito nos meus planos ainda, mas como a oportunidade apareceu, eu digo, bom, vou aproveitar a oportunidade, né, para poder vir para cá. Mas, assim, em termos de conhecimento, tá? Os nossos alunos aí têm um conhecimento tranquilo para trabalhar e desempenhar um bom papel em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, em qualquer empresa, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente fica muito pensando assim, o nível da Alemanha, o nível nos Estados Unidos, o nível não sei aonde, tal, é muito alto, não sei o quê, Japão, China, não, é a mesma coisa,
né? Ou seja, os E a mesma conhecimentos são bibliografia, né, professor? mesma Exato. bibliografia, Exato. tudo, Bibliografia. entendeu? As mesmas fontes que a gente usa, tudo é a mesma coisa. E também vai ter aqui gente fraca, vai ter gente fraca também, vai ter gente muito boa, vai ter gente fraca também, entendeu? É assim, e muito fraco também, ou seja, tem as mesmas coisas que temos aí no Brasil, né? E uma coisa até, né, nessa questão de idiomas, né, que o Bruno falou, e aí é verdade, assim, né, por exemplo, quando eu fui morar na Suécia, eu acho que 86% da população lá fala inglês fluentemente, então não era dificuldade nenhuma falar, é tanto que eu passei um ano lá, acabei que eu tive preguiça e nem aprendi sueco, até me arrependo de não ter aprendido lá o sueco, falava só poucas palavras, e isso às vezes é ruim, porque acaba isso. O Bruno falou aí, você vai numa reunião, né? Aí só tem você que não fala ali o idioma, os outros todos falam o idioma. Então, fica um pouco chato às vezes de estar participando da reunião. Eu sou um cara de sorte, né? Eu participo de reunião aqui e eu sou o único que não fala alemão, e aí a galera fala inglês, né? Então, ou seja, assim, participei de uma reunião esses dias com, sei lá, bem umas 10 pessoas, todo mundo falou em inglês, né? Porque eu não falava inglês. Então, eu sou um cara de sorte, eu sempre falo isso. Mas às vezes acontece isso, às vezes acontece como o Bruno falou, né? Depende muito do local, depende muito da cultura, depende muito das pessoas que vão estar ali com você, né? E aí, às vezes, a turma pode dizer, não, a gente vai falar em alemão e, bom, se vira aí para compreender, né? Ou seja, cada lugar e cada pessoa é diferente. Mas eu aprendi uma coisa que é o seguinte, né? É, eu acho que tem um macete que eu uso, né? Que é sempre assim, você tem que, quando vai para um lugar que não fala o idioma, você tem que hoje é até mais facilitado, porque você tem Google Tradutor, que traduz tudo ali automaticamente, então, mas eu aprendi uma coisa nessa questão de idioma, né? Que é o seguinte: primeira coisa, você tem que aprender uma coisa no idioma que você tem que aprender. É você saber dizer que você não fala aquele idioma. Então, pedir desculpa e saber dizer que você não fala aquele idioma. Então, quando eu vou para um lugar que eu não sei o idioma, né? Então, por exemplo, aqui mesmo na Alemanha, então eu falo, Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch. Verstehen Sie English? Pronto. Então, já resolvi, já quebrei o gelo ali com a pessoa. Ou Perfeito, seja, eu falei, desculpa, eu não falo alemão. Você compreende, né? perfeito. Você fala inglês, né? Verstehen Sie English? Então, beleza, aí a pessoa já me olha com outros olhos, entendeu? Ela já vai ter do que se eu chegasse direto falando em inglês, porque aqui acontece às vezes essas coisas. Se você chegar falando em inglês, a pessoa vai te responder em alemão. E aí, então, ou seja, ao longo da minha experiência, então, vou na França, né? Já falei em francês no passado, mas por falta de praticar, hoje eu falo pouco. Mas chego lá, meto um pardon, je ne parle pas français. Então, e aí consigo fazer com que a pessoa fale em inglês, né? Ou espanhol. Às vezes já encontrei gente que, você é de onde? Do Brasil? Você fala espanhol e tal? Eu falo. Então, aí, Nesse seja, momento a gente fala. nesse momento fala. Então, o Tá certo. português, infelizmente, assim, é muito limitado no alcance, né? Então, é uma pena, mas é limitado no alcance. Mas tem que, eu acho que a primeira coisa é você, assim, você está morando num outro país, né? E ter a questão da humildade e reconhecer ali que aí as pessoas também se ajudam. É claro que talvez não tanto quanto no Brasil, né? O Brasil a gente faz de tudo para ajudar ali aquela pessoa e tal, aquela dificuldade que ela tiver de falar ali o idioma. Nos outros países não tanto assim, mas de novo, tudo vai depender realmente de onde você vai, com quem você vai interagir, né? Talvez na universidade é mais compreensível, né? Já que a gente vive num ambiente aí de
nem sei se tem essa palavra, mas um ambiente multicultural, né? Onde é normal ter pessoas de diversos lugares, diversos países. Então, essa interação com pessoas de outras nacionalidades é mais forte do que, às vezes, em algumas empresas. Então, tem esse ponto. Perfeito, perfeito. Realmente eu acho que Tem uma... Ah, desculpa. é o Giovanni que mandou uns arquivos aí. Tem uma pergunta do Gabriel aqui ainda também. Deixa eu ver. Como está? Ah, tá certo. Como está a questão do trabalho remoto híbrido? Muitas empresas estão voltando para o presencial obrigatório ou aumentou a flexibilidade? Então, na área de computação, acredito que a grande maioria das empresas já estão remoto. Assim, o departamento que eu trabalho, a gente só vai para o escritório quando a gente meio que marca um horário para todo mundo se encontrar, que geralmente é uma vez por mês só, que é tipo meio que só para dar um oi, falar, esse aqui sou eu, tal, ainda existo, né? Porque acaba que perdeu aquela cultura, né, de sempre estar ali perto do colega de trabalho, tudo, né? Perdeu esse comportamento que a gente tinha antigamente. Ainda não E chegamos assim, no avatar humano, né? ainda não. O dia que chegar, aí realmente vai ter que ter um presencial para poder cutucar a pele da pessoa e saber se é ela mesma, né? Se É. é, pode prosseguir, E, Bruno. e há algumas empresas que você tem que presenciar obrigatório, que geralmente são pessoas que estão trabalhando com hardware, né? Tipo, realmente é complicado fazer remoto, né? Mas eu conheço gente também que mesmo trabalhando com software mesmo, tem chefes que quer que o funcionário vá 2 vezes por semana, 3 vezes por semana no escritório. Que geralmente são empresas que têm os imóveis, né? E quer dar uma função para aquele imóvel ali, naquele escritório, né? Porque geralmente aqui você faz um contrato para aquele seu escritório, sei lá, até 2030, por exemplo, por causa que você consegue meio que segurar aumentos de aluguel e também por causa que aqui, igual eu falei no começo, a dificuldade de encontrar um imóvel aqui é muito difícil, né? Então acaba que as pessoas fazem esses contratos muito, muito longos, né? Então, mas na empresa anterior que eu trabalhei, eles tinham como é que fala? Filiais, né, lá na empresa, três prédios, e já tinham devolvido iam devolver um em 2024, que era quando acabava o contrato, porque já não tinha mais sentido ter tanto prédio, assim, que só ficava um prédio fantasma, né? Só ficava lá com a empresa porque realmente não tinha o que fazer. Mas flexibilidade está muito grande e remoto 100%, assim, no meu caso, a gente só vai para o escritório mesmo porque vou estar no escritório hoje, vem aqui para a gente conversar, tomar um café, alguma coisa do tipo, assim. Quando vai para o escritório, geralmente é mais para ou fazer um workshop, ou só para tomar um café, ou para, assim, não vai mais assim para, não, vamos para o escritório para trabalhar, resolver um problema, não, que geralmente já resolveu online. Perfeito. Gente, deixa eu só falar uma coisa. É que eu estou ainda aqui no trabalho e aqui tem horas para fechar o prédio aqui, senão eu fico trancado aqui no prédio e aí... Mas eu me conectei aqui pelo celular, eu posso ir caminhando e participando, tá? Eu só preciso de Beleza. 2 minutinhos para desligar o computador aqui e sair do Sem prédio, problema. senão eu não saio, Sim, senão eu sim. fico aqui trancado, Mas a gente tá? já está caminhando para o final, viu, professor Giovanni? Vamos ver essa Tá. última aqui do Mauri. Ah, Não, eu acho que tem anterior, tenho que tá. sair, não, tudo bem. Mauri, teria como o professor Giovanni mandar os links? Ele já mandou. A Mandei o link aí. Suenha, é só a Suenha que faz perguntas? É a mais dedicada aqui? E qual a maior dificuldade para a família que acompanha? Aí a gente vai deixar o professor Giovanni se desconectar, depois se conectar pela rede celular. E Eu como ele está vou, mais ou menos nesse caminho, talvez ele vai ter mais facilidade de te informar a respeito, tá, Suenha? Só um instantinho. eu vou caminhando aqui para casa e aí eu vou só me desconectar aqui, guardar o notebook e aí eu vou caminhando e eu vou pelo celular, vou falando pelo celular. Aí o Bruno vai, Beleza. vai, vai tocando aí, Bruno. Pronto. Bruno é Beleza. diferente que a família dele, agora ele está acostumado Fundou com a lá família mesmo, aqui. né? Tá, já Eu entra aí, só um descobri instante. aqui. Mas assim,
vou contar mais da experiência de outras pessoas, então, nesse caso, assim, outros brasileiros. Eles falam que o mais difícil seria ali para integrar, né? Tipo assim, para as crianças, assim, vai entrar na escola, eles vão aprender alemão ali do zero, praticamente. Em algumas escolas aqui existem os programas já que eles tiram os alunos que não falam alemão corretamente para ficar aprendendo o idioma em outros horários, tipo, durante a aula de alemão que vai ter 20 crianças, vai tirar aquelas crianças que ainda não falam alemão para ficar com a professora. Isso eu sei porque minha esposa, ela que faz esse trabalho de pegar os alunos que não falam alemão, né, para praticar alemão, né. Inclusive, teve gêmeas brasileiras lá na escola que ela trabalhava, que assim, minha esposa ainda não fala português totalmente, mas assim, quando ela conversou com as meninas em português, elas ficaram fascinadas, assim, nossa, alguém fala português Olha, aqui nesse lugar. perfeito. Daí assim, meio que quebrou um pouco assim o gelo com as meninas, né? Daí assim, 6 meses depois, as crianças já estavam se virando já com o alemão, já tinham amigos, tudo, etc. Assim, para criança é sempre mais fácil. E assim, eu acho que o mais difícil se quem for, por exemplo, se for a esposa ou o marido da pessoa que está vindo para cá não vier com trabalho, provavelmente vai ser um pouco difícil a adaptação no começo, porque tu vai ficar praticamente o dia inteiro dentro de casa, né, sem ter uma atividade de contato com outras pessoas para você estar praticando o idioma e estar conhecendo outras coisas, né? Então, assim, eu acho que essa é a maior dificuldade se a sua companheira ou seu companheiro vai vir sem ter um trabalho já, né? Então, uma forma deles se inserir na sociedade, né? Porque, igual eu falei no começo, aqui praticamente você começa a subida do zero. Você resetou aquela subida do Brasil inteira, assim, eles não querem estar, tipo, por exemplo, o que você era no Brasil, você era lá, agora você vai ter que meio que começar daqui para frente, né? Então, você vai ter que aprender outro idioma, se adaptar à cultura. E assim, eu acho assim que a gente vindo da cultura mais ocidental, igual o Brasil, acho que assim você não espanta tanto, assim, claro, tem as culturas peculiares aqui, etc, as regras locais, mas assim, no geral ali, eu acho que você consegue se virar bastante rápido ali, assim, tipo, no dia a dia, né? Perfeito. Deixa eu ver. Denise tem uma pergunta. Jorge, Bruno e Giovanni, vocês acham que sair do Brasil, tanto para trabalhar e estudar, ainda é melhor? Vejo muitas pessoas indo embora e não voltando mais. É quase o Sim, caso do Bruno, né? na época que eu vim, não existia esse de trabalhar remoto, né? Assim, por exemplo, meus colegas de turma da UNB, a grande maioria eles moram no Brasil, mas recebendo em dólar, né? Tipo assim, tem um salário, assim, às vezes melhor que o meu e morando no Brasil, né? Assim, daí quando converte, fica aquele valor absurdo, né? Assim, o que eu acho é que ainda é muito assim, se você gosta de viajar, praticamente, principalmente na Alemanha, que você tem muita facilidade para ir para os países ao lado, né? E também acesso às coisas, né? Preço de mercadoria, né, eletrônico, ou se você tem interesse, eu amo, sei lá, tocar guitarra e eu quero comprar uma guitarra da marca tal, que é uma marca mais cara, e aí aqui tem muita facilidade a comprar coisas de lazer, né? Tipo, também, né? Assim, eu acho, e industrializadas também. E a qualidade de vida depende muito, né? Assim, geralmente, como que você viver no Brasil para você vir viver aqui, né? Tipo, aqui eu acho que o maior de tudo é se você não aguenta, se você precisa dirigir 2 horas para chegar no seu trabalho lá em Brasília, 2 horas para voltar, isso aí você não perdeu 4 horas do seu dia em trânsito. Aqui acho que é assim, é impossível você demorar 2 horas para chegar no seu trabalho. E a questão da segurança também, tipo assim, dependendo da região que você mora, vai ser muito difícil você escutar até o cara roubando a bicicleta, né? Mas se você for vir para uma cidade grande, Munique, Berlim, Hamburgo, que são cidades assim que tem 3 milhões de habitantes, 2 milhões de habitantes, claro que a chance de você ter crimes é muito maior, né? Aí eu acho que, assim, eu recomendo, se você tiver a oportunidade de vir
até para amadurecimento pessoal e aprender um outro idioma, né? Assim, tipo, você vem para cá, você não vai ter mais ali seu pai, sua mãe, sua avó, família, não vai ter a sua base ali para te ajudar, então você vai ter que fazer tudo praticamente tudo sozinho, né? Então, assim, você vai ter um amadurecimento pessoal assim muito grande. Exato. Denise, o que que eu posso te falar? Vai mais ou menos na linha do que o Bruno e em parte o que o Giovanni talvez vai dizer depois, mas eu acredito que hoje, por sermos um mundo globalizado, até porque muito do que eu falo para meus orientandos e alunos é de sair. Por quê? Porque muitas vezes o brasileiro que só nasce no Brasil e só viaja e volta, a percepção dele do mundo fora do Brasil é outra, tá? Então, eu acho que o enriquecimento pessoal, familiar, até mesmo para o crescimento, né, em outra sociedade, ele é muito frutífero. Assim, não quer dizer que você precisa sofrer em outro país para aprender a entender aquele país. Não se trata disso. A cultura é um legado que, digamos assim, algumas pessoas conseguem, digamos assim, absorver, né, para, digamos assim, autocrescimento, né? Quando você entende de que a possibilidade de você, com seu conhecimento, agregar para o próximo e também aquilo que o próximo tem de conhecimento para te auxiliar no seu crescimento, no geral, eu acho isso muito positivo. Então, realmente, eu entendo de que sair do Brasil em nada deixa você ser brasileira, tá? Como exemplo, por exemplo, o Bruno, apesar de estar morando no Brasil, quando tem oportunidade, sempre volta para o Brasil. Então, aquele lema de que, tal sair do Brasil porque o negócio está ruim, tudo bem, cada um sai, digamos assim, de acordo com uma particularidade. Mas não é essa particularidade que deixa a sua essência ser o que você é, né? Então, se você entende de que você tem uma oportunidade de poder ir para outro país e que naquele país você pode vir a fazer a diferença e que, de certa forma, pode ter, digamos assim, uma vida melhor, né? Para com os seus filhos, etc., né? Eu acho que sim, é válido. Para mim, não importa se você vem, volta ou não. É muito importante. Por quê? Porque o crescimento, esse crescimento cultural não tem preço. Você só pode inventar um Verdade. monte de coisa, pode falar o que quiser, não tem preço. E esse preço é muito maior quando você sabe usufruir disso daí. O que que eu quero dizer com isso? Não é você chegar no país alheio e ficar fechado. Praticamente não sai. Então você vai em casa, dorme, anda na cidade, não fala com ninguém, olha, fica com medo de interagir. Porque eu ouvi dizer, porque eu ouvi falar, etc. Olha, tenta seguir o que você sempre foi e tenta, digamos assim, adentrar. Tá difícil, tá difícil. Tá, beleza. Tem alguns pontos da cidade em que você tem um encontro dos brasileiros, mas encontrar os brasileiros não quer dizer ir naquele nicho de brasileiros que não querem se envolver com os outros. Aí é a mesmice, né? Verdade. Aquela história, você sai do Brasil, aí vai lá conviver com um grupo de brasileiro e você fala, ué, tu tá onde? Não vai aprender Não idioma dá. nunca, né? É mais ou menos isso, né, Bruno? É isso mesmo. Tem uma pergunta Mas do o pior é Flávio que aí. o pior é que não O tem Giovanni tá de o pior volta. é que não tem jeito. Tô aqui, eu tô escutando, eu tô caminhando para casa e tô Eu pensei escutando. que tivesse caído a sua internet. Não, eu tô aqui, tô ouvindo, eu tô aproveitando aqui porque eu daqui do trabalho até em casa são 12 minutos caminhando, então aproveito para Perfeito. Qualidade de caminhar, que vida. aí no Então Brasil pode seguir, é, Giovanni. Aí tu já emenda então, com o lance da família. sim, pois é, e não, mas o que eu tô falando aí é, que é o seguinte, não tem como fugir de brasileiro não, em todo lugar tem brasileiro, né? Então, aqui mesmo onde eu tô tem brasileiro, nas cidades vizinhas tem brasileiro, então, ou seja, a gente acaba não perdendo essa questão de falar
português, porque sempre vai ter comunidade de brasileiro em todo lugar, né? Mas a questão de família, né, que perguntaram aí, no meu caso, por exemplo, que vim para cá e que tem esposa e filha aí no Brasil, pesa bastante, né? Essa questão da saudade e tal. Claro, mas eu vim para cá primeiro para tentar ir arrumando as coisas aqui, porque era mais tranquilo, eu me viro de qualquer jeito, né? Seria mais complicado se tivesse vindo já todo mundo. Então, depois elas vêm. E também tem outra coisa, né? Não é só a família próxima. Eu tenho pai e mãe, né, que mora lá na Paraíba, tem irmãos, tem todos os familiares que moram lá na Paraíba. Então, isso também é um complicador, porque a saudade também pesa bastante, né? Então, quando a gente mora assim, distante da família, é outro ponto também que tem que levar em conta, que é o seguinte, chega momentos que a saudade aperta também e você está distante, né? Ou às vezes, sei lá, o pai, a mãe tá doente, você não está aí próximo para poder ajudar, né? Então tem esses fatores pesam bastante nessa questão emocional, né? Então esse é um ponto que, por mais que a gente ache que não, mas tem momentos que você fica pensando assim, poxa, será que tudo isso vale a pena mesmo, né? Será que essa decisão que eu tomei é uma decisão que realmente vale o sacrifício, né? Então tudo tem que ser levado em conta, né? Nesse aspecto. Mas é claro, assim, se você colocou, não, eu quero ter uma experiência fora. Então, não significa que você vai morar o resto da vida fora. Você pode ter experiência, passar um tempo e, ok, agregou muito no seu currículo, né? Na sua forma de ver o mundo, na sua cultura. Então, são diversos fatores que tem que levar em conta, mas, claro, nem tudo é maravilha, não. Tem todo um lado emocional aí que pesa bastante. Pesa. É isso mesmo, é pura verdade. E isso é importante porque as duas perguntas foram praticamente, digamos, da Denise e a Suene. Então, com isso, elas já estão, pelo menos assim, tendo esse amparo. E caso elas quiserem ter, digamos assim, muito mais informações que tratam de detalhes um pouco mais na complexidade do processual, aí tem tanto o link direto, né, com o professor Giovanni, e o Bruno. Então, Denise e Suênia, não tem problema com relação a isso, tá? Aqui a gente está num seminário de internacionalização para clarear um pouco as ideias, né? O que tem por trás dessa palavra, né? Que parece assim meio complexo e tudo. Mas é isso aí. O Bruno acabou de passar o e-mail dele, tá? Para que vocês possam entrar em contato com ele e saber um pouco mais. Eu pulei uma pergunta que foi do Flávio Praciano, ele perguntando, Bruno, qual foi o tempo que você levou para aprender a falar alemão? O Bruno, ele é super dotado, então ele só em 2 semanas foi bom. Quem foi que te ajudou? Assim, E aí, Bruno? assim, como assim, a gente veio parar no sul da Alemanha, né, assim, na Baviera, né, que é um estado muito tradicional da Alemanha, as pessoas ainda falam muito dialeto aqui, né, então, assim, acaba que eu acho que quando você vem de fora, assim, demora um pouco mais a aprender o alemão nessa região aqui, porque as pessoas não falam do jeito que você aprende na sala de aula ali, né, assim, tipo, então acaba que você... Seria mais ou menos assim, por exemplo, no português, por exemplo, assim, em vez de você falar eu estou, você fala eu tô. Tipo assim, Eu pra gente tô. que é nativo, é a mesma coisa, né? Mas para alguém que está aprendendo o idioma, no começo, até ele entender esse tipo de contrações que não existem no idioma oficial que você está aprendendo ali, demora. Então, assim, questão de tempo, eu demorei, assim, para falar bem mesmo, acho que demorou uns 2 anos, assim, para ficar, assim, independente mesmo, assim, tipo, de não precisar de Google Tradutor, essas coisas, assim, acho que foram 2 anos, mas, assim, eu estava na época da pandemia, então não tinha as aulas
presenciais, então isso dificulta muito, porque você perde aquela interação com as pessoas ali, tipo, horário do intervalo, você vai conversar com um outro estrangeiro, vai ser um outro sotaque que aquela pessoa vai falar. Você pode falar com alguém da Rússia, alguém da Armênia, alguém da Espanha, etc. E cada pessoa, cada estrangeiro ali vai falar de uma forma diferente, e no dia a dia você vai ter que entendê-los, né? Porque eles vão estar falando alemão ou inglês ali, então você vai ter que ter esse contato. Então, assim, eu acho que eu fiz o A1, né, que é o básico, o elementar presencial, que assim não ajudou muita coisa, assim, porque era uma turma com 20 alunos e acho que a professora estava mais motivada do que a gente para ensinar, a gente para aprender naquele momento ali. E era à noite, sei lá, era de 7 da noite até as 9h10, eu acho, assim, tipo, eu trabalhei o dia inteiro e mais 2 horas de alemão naquele momento ali era bem complicado. Devido à pandemia, daí eu encontrei um professor que dava aula online. Daí esse sim eu aprendi assim assim, ele é brasileiro, mas ele fez o mestrado dele em germanística. Então esse cara ele sabia gramática assim de uma forma absurda e sem contar no enriquecimento de vocabulário que ele passou para mim. Então, tanto quando eu estava, sei lá, um ano já aqui na Alemanha, ele ia falar com alguns alemães, usava aquelas palavras que eles falavam, eles falavam assim, pô, por que você está falando isso, cara? Ninguém normalmente fala desse jeito. Tipo, é muito elegante, né, a forma que você estava falando. Ele fala, não, você é engenheiro, então você tem que aprender a falar de uma maneira que mostra que você está aqui, que você não está aqui só para ser mais um, né? Então, tipo assim, e o cara no Brasil, daí ele veio começou acho que o doutorado dele, não lembro. Então, assim, às vezes a gente acha, não, vou ter que aprender o idioma com um nativo. Não, tudo bem, é interessante, mas acho que quando você não sabe muito o idioma, você precisa de alguém que te explique as coisas no seu idioma nativo, em português, igual foi. Depois que eu terminei ali esse básico, intermediário avançado, aí sim eu pedi para a empresa que eu trabalhava pagar um curso com professora nativa mesmo. Aí já sabia falar alemão, então foi muito mais proveitoso o alemão, aprender a falar o idioma. Porque era meio que assim, você precisa saber falar alemão para fazer o curso aqui, tipo, no A1, tipo assim. Você perguntava para a professora falava, isso aqui é um copo em alemão. Daí tu perguntava, tá, mas o que é isso? Ela, não, isso aqui é isso aqui, pô. Um copo é um copo, pô. Como é que você não sabe que um copo é um copo? Aí tu ficava assim, pô, cara, tipo, eu não sei falar alemão. E as aulas, desde o A1, já eram em alemão 100%. Então, tipo assim, é uma dificuldade para aprender quando você vem aprender o idioma aqui. Claro que se você não souber o inglês, né, eu acho que você aprende muito mais rápido, porque você não vai ter a muleta ali do inglês para te ajudar um pouco. Então, se você não souber inglês, eu acho que o seu aprendizado de alemão seria muito mais rápido do que o meu, que eu demorei 2 anos, porque, querendo ou não, alguma situação misturava o inglês ali e torcia para a pessoa entender, né? Então, assim, acaba que acho que seria isso. Ok, muito obrigado, senhores. Eu estou em outra atividade, então eu quero agradecer muito a participação do Bruno e do Giovanni. Eu acredito que todos que aqui estão presentes devem ter tido, pelo menos assim, um bom momento, né, nesse compartilhamento de ideias, de conhecimento, de experiências, né? Então, eu quero agradecer a todos. Eu sei que a Suênia tem mais uma pergunta, né? Se você pode indicar os custos, né, de animal, aí pode até responder no chat, mas queria então, em nome do programa, né, e do I3E, agradecer muito então a presença de todos e que esse momento seja um momento realmente assim de reflexão para todos aqueles que desejam realmente adentrar esse mundo que já está há muito tempo, né, aberto para algumas pessoas e aqueles que ainda estavam, digamos assim, meio que na dúvida, né? E que essa conversa entre o Bruno e o Giovanni possa ter sido minimamente esclarecedor. Sempre haverá, digamos assim, uma dúvida sobre outra dúvida. A gente pode responder essa dúvida aí deixa o nosso subconsciente apaziguado, aí de repente 3 horas depois volta outra dúvida. E, infelizmente, nós somos seres humanos, né? Então, enquanto a gente não for mergulhar de fato, né? Que né, o professor Giovanni falou, e digamos o Bruno também,
existe um momento em que você tem que dar o primeiro passo, você tem que ir em frente. Se ficar só na dúvida, na tentativa, mas sem realmente assim colocar firmeza nas ações, eu acho que não vai resolver, tá bom? Então, as informações de ambos os seminaristas estão aí no chat, tá bom, senhores? Então, quero agradecer muito vocês. E é isso. Deixa então por finalizado esse seminário de internacionalização e espero que a gente possa se encontrar, porventura, em outro momento aí ao longo do ano ou no ano que vem. Muito obrigado a ambos. Agradeço, pessoal. Beijo, Brunão. Abraço, Valeu, Jean. beijão. Galera, obrigado aí. Tchau, tchau. Alô, professor. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado aí, estou à disposição aí para quando precisarem, tá? Ok, Fique à obrigado, vontade professor para Giovanni. entrar em contato comigo, tirar dúvidas posteriores aí, estou à disposição. Um Tá, abraço ok. para todo mundo aí. Abraço. Legal. Tchau. Ô, saudade, professor Jorge. Saudades, Suenha. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.